Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saúde em Primeiro Lugar. Aqui a gente vai falar de saúde na sua mais ampla possibilidade, desde saúde física e saúde mental até saúde financeira, espiritual, intelectual. Então vou trazer diversos convidados, espero que vocês gostem, espero que faça sentido para vocês. Hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, que é minha amiga querida, carioca, mas que mora em São Paulo, Gabriela Mello. Seja muito bem-vinda, prazer enorme ter você aqui comigo. A Gabi é dentista de formação, mas migrou para o setor de vendas, para a área de vendas, ainda na área de saúde, porque ela trabalha no setor hospitalar. E agora também com o mais novo empreendimento, que é um espaço, um ecossistema de fisioterapia. Então, a gente vai conversar sobre saúde, obviamente, sobre transição de carreira, sobre o que a gente enxerga hoje dentro desse mundo da saúde que talvez as pessoas que são de fora não enxerguem. Então, Gabi, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Prazer é meu, Manu, assim, como você falou, eu digo, é recíproca a minha amizade por você, e é sempre muito bom estar junto de pessoas que falam sobre saúde, que têm essa preocupação, esse olhar que traz leveza para o assunto, mesmo ele sendo um assunto sério. Sim. Traz para a simplicidade, mesmo ele tendo complexidade. E eu acredito que é um assunto que todos nós deveríamos olhar, pelo menos com um pouquinho de cuidado no nosso dia a dia. Sim. Então, é isso. Gabi, conta pra gente um pouquinho todo esse seu trajeto aí, sair do Rio de Janeiro como dentista, vir para São Paulo, trabalhar com vendas, essa realidade louca dos hospitais que a gente sabe como é, e agora com uma nova possibilidade, eu acho que é bom a gente falar disso para as pessoas que estão com medo de começar algo novo, quer mudar a sua vida, mas não sabe por onde começar. Então, conta um pouquinho para a gente toda essa transformação da Gabriela aí em todos esses caminhos. Não foi muito pensado não, tá, Manu? Foi um negócio que naturalmente, eu não tenho esse perfil de muitos planejamentos, tá? Não tenho esse perfil de fazer tudo muito. Então, eu estava dentro da odontologia, olhando para a odontologia como um negócio. Vamos lá, vou exemplificar muito melhor. Sabe quando você começa a ver mais a parte feia do que a parte bonita de algo que você vive? Então, eu sempre gostei de viver de uma forma mais leve as coisas que eu vivia, que eu vivo. E quando a odontologia passou a ser algo muito pesado e eu começar a ver as coisas mais chatas, não ter muita paciência, e a odontologia precisa ter paciência. Normalmente as pessoas procuram porque tem dor, porque tem um desconforto, ou porque não conseguem rir durante uma entrevista, tem um desconforto ali. E aquilo começou a me incomodar porque, enfim, não era mais o que eu precisava viver. Dizem que quando você está vivendo aquilo que você não tem que viver mais, começam os incômodos. Dá um incômodo. É esse incômodo que faz a gente agir, né? Exato. Fazer algo diferente. Aí começou o primeiro ponto, mas eu estava fazendo uma pós aqui em São Paulo. Eu já tinha mudado para São Paulo, já estava vivendo aqui há pouco mais de um ano, e aí estava fazendo uma pós, e aquela coisa. E aí, num belo dia, no aniversário, um querido amigo, que é o Augusto, me convidou para conhecer a área de representação comercial na saúde. Naquele primeiro eu falei, que palavrão é esse? O que faz essa pessoa? E daí ele me explicou mais ou menos, era para vender umas linhas da Johnson Johnson, que, né, sempre trabalhou muito com device médico. E daí fui lá fazer uma entrevista e eles me adoraram. Eu falei, mas gente, o que eles viram em mim que eu ainda não vi, né? Sim. E aí eu quero fazer aqui
chamar para um ponto para os profissionais da área de saúde, que principalmente médicos, dentistas, todos, fisioterapeutas, enfermeiros que têm os seus negócios. Nós vendemos sim, nós vendemos saúde, um serviço que deve ser muito e muito bem valorizado. Então, naquele momento eu achava que eu não vendia, e eu já era dentista há quase 10 anos. Há quase 10 anos. Faltavam 6 meses para completar os 10 anos que eu exercia odonto. E aí eu fui, com a cara e a loucura, e mantive a odontologia ainda 2 meses aos sábados. Mas não foi muito tranquilo quando eu cheguei lá. Mas nunca é, né? Nunca é. Nunca é gostosinho. Mudar nunca é gostosinho, nunca é Nunca. confortável, né? Mas aí é onde mora a beleza do negócio, né? Porque Sim. assim como tem essas frases todas que a gente sempre ouve que o crescimento e a evolução nunca está na zona de conforto, é a mais pura realidade. Sim. Você sendo desafiado a melhorar todo dia, a aprender, eu não sabia o que era uma nota de consignação. As pessoas riam de mim na empresa. Nem eu sei o que é. Bullying. E bullying, né? A palavra... eu sofria esse tipo de situação e aquilo me deixava um pouco para baixo, mas no outro dia eu falava, não. Eu via, tinha uma amiga que, desde então, ela trabalha junto comigo, ela era enfermeira de formação, vendia muito bem, eu falei, pô, vou olhar para ela. Ela é da mesma área, né, a área da saúde, se ela consegue, com Sim. certeza eu também vou conseguir, ao meu jeito, né? Eu acho que quando a gente olha para o lado, tendo algumas pessoas como orientação, inspiração, a gente deve olhar, mas a gente não deve esquecer quem nós somos. Sim. Acho que a nossa essência, o nosso jeitinho, o nosso cheirinho implementado no nosso jeito de agir. E assim eu entrei no mundo de vendas. E olha que interessante, né? Você falou que estava incomodada com a odontologia, que não estava satisfeita, que tinha um incômodo, que você não sabia exatamente o que era, que você sabia que você precisava mudar, mas que não sabia o quê, e a sorte apareceu na sua frente, né? Então, assim, é o que eu falo muito para as pessoas. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Porque às vezes a gente pede uma resposta, mas a gente nem sempre está pronto para ouvir ou ver essa resposta, né? Então, talvez esse seu amigo tivesse te oferecido isso e você tivesse, não, nada a ver, nem não sou vendedora. Mas naquele momento, você, apesar de não estar consciente, você falou, não, vamos ver qual é. Sim. Então, assim, se permitam essas novas possibilidades. Olhem para as oportunidades que a todo instante passa na sua frente. Com toda E certeza. que talvez você não enxergue, né? Com toda certeza, Manu. Eu lembro, assim, tem um momento dessa conversa que o Augusto falou assim para mim. Eu falei, o que você viu um tempo depois? A gente já estava na Sim. empresa, um dia no café. Falei, o que foi que naquele dia aconteceu para você me chamar? Ele falou, olha, primeiro, você era da área da saúde, então para mim isso era importante chamar alguém para trabalhar comigo. Segundo, você passava uma confiança naquilo que você falava, porque durante o aniversário, várias pessoas vinham para as consultas de dentista de última hora. Então ele falou, caramba, eu fiquei com vontade de ser seu paciente. Então você me passou uma segurança e uma confiança, que são coisas diferentes, né? Sim. Segurança tem a ver com conhecimento, confiança tem a ver com prática, skin in the game. Então, eu penso que se ele estava vendo aquilo em mim, eu realmente gosto de estudar sobre aquilo que eu quero falar. Eu não gosto de ser pega de surpresa por assuntos que, tipo, não faz sentido para mim, né? Para mim, para outras pessoas é o core da vida delas, mas Sim. às vezes o assunto não conecta comigo. Mas se eu gosto do assunto, eu quero ir lá, sair do rasinho e ir na profundidade.
para oferecer o meu melhor, Sim. sempre. E aí você teve agora há pouco um outro momento de virada, que foi abrir um novo negócio, né? Você segue na área de vendas, Sim. mas também veio essa nova possibilidade de abrir um negócio sempre na área de saúde, abrindo aquele espaço maravilhoso, que já vou fazer a publi aqui, Basic Camp. Quem estiver na área de Alphaville, conheçam, porque é um espaço maravilhoso. Eu, sempre que venho para cá, vou para lá. Como é que foi isso? Por que isso? Como é que está sendo isso? Sim. Fala um pouquinho aí pra gente. Na verdade, eu tenho uma coisinha do empreendedorismo aí há muito tempo já, né? Então, já empreendi com roupa de ginástica, com algumas coisas, né? Mas eu tinha uma vontade de empreender na área da saúde. E a minha sócia, ela é a fisioterapeuta, que é técnica, né? Ela é fisioterapeuta. E É não é especialista, né? Exato. Então, o dia que ela falou assim para mim, ela, com essa coisa da pandemia, ela começou a atender muito a domicílio, né? E o dia ela falou assim: olha, eu tenho certeza que eu posso fazer muito mais pelos meus pacientes se eu tivesse um lugar que eu pudesse fazer o funcional, pudesse fazer reabilitação, prevenção e olhar para a longevidade, que é o nosso, Sim. que são os nossos pilares, né? Prevenção, reabilitação e longevidade. E aí eu falei, putz, eu acho que é um negócio, né? A gente começou a conversar, eu falei, pô, vamos tentar viabilizar. Então, isso foi planejado, Sim. vinha sendo conversado há um bom tempo, e aí a gente tem que se planejar financeiramente, olhar, fazer o modelo de negócios, e estar atenta à gestão disso, fluxo de caixa, tudo, pelo menos minimamente você tem que perceber como é que funciona o negócio para não se enfiar de cabeça. Sim, porque uma coisa é você, como aconteceu no seu primeiro momento, de aparecer uma oportunidade para você trabalhar para alguém e Exato. você perceber que, opa, essa é uma oportunidade. Exato. A outra coisa é, quero abrir um negócio. Então, Exato. beleza, no primeiro você pode se jogar e, vou ver qual é. Se der certo, isso. maravilha. Se não É der, isso. paciência. Mas para abrir um negócio, por menor que ele seja, tem que ter um planejamento. Tem Sim. que ter uma pessoa que te oriente, né, Sim. Gabi? E eu penso assim, Manu, que tem que ter. Posso estar enganada, mas eu acredito que abrir um negócio, empreender, minimamente você tem que conhecer algo daquilo, você tem que estar envolvida com aquilo, porque tem muitos desafios. E se não estiver na área que você goste, você sucumbe. É porque é aquela coisa da zona de conforto, a zona de desconforto dentro da zona de talento, né? Você não vai empreender com uma coisa que você, sei lá, uma coisa totalmente nada a ver com você, que você não se conecte. Não, você vai, apesar de ser um novo negócio, uma nova coisa, mas é dentro de uma área que você já domina. Você tem uma especialista técnica e tem você que já vem com core de empreendimento, empreendedorismo, né? Exato. E Gabi, eu recebo, né, muita gente, principalmente da área da enfermagem, que é uma área, dentro da área de saúde, o empreendedorismo já é uma palavra complexa, né? Porque Super. a maioria dos profissionais de saúde empreendem, mas não se dão conta que empreendem, né? O médico que tem um consultório é um empreendimento, o fisioterapeuta que tem um consultório é um empreendimento. O enfermeiro, ele está começando a abrir o olhar para isso. Sim. Então, eu recebo muito assim, eu queria mudar de vida porque eu queria sair da assistência, mas eu não sei por onde começar. Certo. Se você tivesse que dar um conselho para profissionais de saúde, e aí eu quero falar especificamente para profissionais de saúde, porque eu acho que tem muita trava, tem muita crença. Sim. Qual seria o conselho de quem você percebe que quer começar um negócio, quer ter uma autonomia maior, mas, cara, não tem a menor ideia por onde começar? Sim. Primeiro, eu penso que se você estiver trabalhando na área de saúde em outro local que não seja seu, ou seja, você está intraempreendendo, começa a circular dentro daquela empresa para olhar como funcionam os outros setores. Para você perceber, tipo, olha, tem essa dor aqui, mas estando no meu nicho, eu vou conseguir resolver ou contratar pessoas que possam fazer essa parte para mim? Sim, beleza.
E outra coisa, eu acho que você, como eu falei antes, eu acho que você precisa primeiro, em segundo ponto, ou até ser esse o primeiro, ser algo que fala ali demais Genuíno, com né? Que é você, assim, que você sentir. quer entregar, porque empreender nada mais é do que você entregar as melhores soluções fazendo aquilo que você gosta e que você sabe que você está fazendo o melhor pelo outro. Então, isso é de forma muito simples, isso é empreender. Tem as obrigações e tem tudo que você colhe disso. É isso que você quer fazer? É. Então tá. Aí vamos aos processos, né? Mas o primeiro momento é olhar para aquilo, tá empreendendo, olha dentro do ambiente como é o todo, porque você é uma parte do todo, Sim. para Eu, ver se você quer ser o todo. E eu falo muito, estava inclusive a semana passada conversando com uma enfermeira que trabalha comigo, né? Ela falando assim: "Ah, eu queria fazer alguma coisa além, não sei o quê". E eu já com o meu olhar, né, eu falei assim: "Cara, você dá aula tão bem", porque ela adora fazer a parte de preceptoria, tá dando várias aulas gratuitas para algumas universidades. Eu falei assim: Cara, cria um curso, Exato. né? Pode ser um curso, pode ser, tem aula de tudo. Hoje na internet você entra, mesmo que seja baratinho. Ah, pô, vou vender um curso gravado por R$ 50. Imagina R$ 50 vezes 50, cinquenta Exato. reais vezes 1.000, 50, né? Quando é barato Exato. também fica mais fácil das pessoas Exato. comprarem. Então, olha, desde isso que a Gabi falou de deixa eu olhar o ambiente aqui e o que, que eu posso construir para mim a partir dessa minha vivência, como também Exato. fazer em paralelo, né? Porque Exato. ninguém vai também sair chutando o pau da barraca nos tempos de hoje que a gente Sim. tem de como economia instável. Sim. A gente precisa, né? Justamente o que você falou, sentir que é genuíno, que a gente tem essa vontade de fazer Sim. e dar o primeiro passo, né? Sim. Eu acredito que a partir desse sentimento você vê que você. A gente percebe quando a gente faz algo um pouco melhor, assim, né? Que é Sim. o tal do dom, da habilidade, do talento ali, né? E isso a gente tem sempre que melhorar. É aquela tal coisa, tem sempre um faixa branca precisando de um faixa amarela, que seja para fazer brigadeiro, Sim. que seja para fazer bolo, que seja para fazer roupa, o que for. Tem sempre aquele que não sabe nada, mas que gosta, e você que já sabe 3 degraus à frente. Acabou. E tá na dúvida, pergunta, né? Tem gente que fala assim: Exato. "Ah, eu não sei o que você faz bem". Ó, eu vou dar um exemplo, eu trabalho numa enfermaria de um Sim, hospital, né? Eu falo assim: "Gente, a gente sabe quem é a pessoa que sabe funcionar a veia melhor, a pessoa que sabe conversar com o paciente melhor, a pessoa que é mais da comunicação interdisciplinar ali, de trocar com os outros profissionais, sim, quem é melhor para um procedimento, quem é melhor para o outro". Então, ali dentro da equipe a gente enxerga isso. Então, se você exato, não acha que você é bom nisso, ou que você tem dúvida, pergunta para as pessoas que trabalham com você, né? O que você exato, acha que eu faço bem? O que exato, você gostaria de aprender comigo, exato. né? E eu digo, e vou mais além, Manu, aí agora eu vou para aquela coisa do nosso tridimensional, né? Aquela coisa do que a gente não é tudo tão racional, né? O que as pessoas veem da gente é um pouco mais do racional. E quando a Sim. gente sai do racional, tenta parar de ter o controle de tudo, faça perguntas para. Se você acredita em Deus, eu acredito em Deus, no que você acredita, faça perguntas e, e espera e escuta, né? Então, quando você silencia, que voz você quer ouvir, né? Tem que ser algo maior do que você. Essa voz vai falar com você, é só você estar atento. Essa voz pode ser Deus, pode ser a sua intuição, pode ser o que você acreditar, né? Aquilo que eu falei, às vezes as pessoas pedem, fazem a Exato, pergunta, mas não estão atentos para. Porque se você falar, ai meu Deus, me dá uma resposta, e entra no exato, piloto automático da vida corrida, a resposta pode estar aqui, ó, na distância desse exato, microfone, mas você não vai enxergar, exato. E né? aí é aquela coisa de você fazer a pergunta baseado naquilo que você gosta, né? Naquilo que você tem afinidade, porque a gente vê muita gente perdendo tempo querendo fazer novos negócios, olhando para aquilo que não sabe fazer, que seria o seu ponto fraco. Olha para o teu ponto forte e fortalece mais ainda, lapida mais ainda, afia o machado ali, que você vai ficar imbatível.
Sim, Isso tem muito valor. As pessoas querem comprar. sim, exatamente. E, gente, eu quis trazer a Gabi aqui, principalmente porque muita gente tem aquela dificuldade de, eu acho que eu tô velha para mudar, eu acho que tá tarde para eu começar algo novo, eu não quero deixar. Então, assim, quando eu falo que aqui é um ambiente de falar de saúde nas suas mais diversas possibilidades, é porque aqui a gente tá tendo um papo de saúde profissional. Pô, tá insatisfeito? Gente, busca mudar. Não necessariamente você precisa mudar de profissão, você pode buscar uma nova especialidade Exato, ou abrir um negócio, exato. né? Eu queria que você falasse, Gabi, esse incômodo que você sentiu, você falou assim, não foi planejado, não foi. Hoje, olhando para trás, porque eu vejo muito de mim isso assim. Às vezes eu falo assim, cara, aconteceu isso na minha vida, mas naquele momento eu não tinha essa consciência. Uhum, Hoje eu tenho a consciência de que foi isso, isso, isso. A gente tem mais clareza, né? tem. Quando você olha para trás, como é que você assimila Tem uma construção. essa virada? Sim, tem uma construção. É, isso é um capítulo do meu livro. Ó, já Eu, fica o spoiler. eu, eu escrevi, eu me lembro que quando eu estava escrevendo, eu fiz uma viagem, assim, que aconteceram alguns episódios. Aconteceu um episódio na minha vida quando eu era criança. Às vezes é até um pouco difícil de falar isso, mas foi um episódio, um desentendimento entre os meus pais, e eu estava voltando da escola, e eles tiveram uma pequena discussão ali, e um pouco mais acalorada, e nessa época a minha prima, que é dentista, minha prima mais velha, ela morava com a gente na nossa casa. E ela viu que o que que ela tinha. Ela, naquele momento, ela quis me tirar dali, daquele ambiente tenso. E para onde ela me levou? Para o consultório odontológico. Eu passei a tarde inteira. Eu lembro direitinho do consultório dela e tinha uma poltrona dentro da sala, né? Exatamente para acompanhantes, né? Eu acho que ela entendeu que naquela tarde ela não ia fazer nada que assustasse uma criança. Uhum. Então, eu fiquei sentado vendo toda aquela tarde. Aquilo era novo, foi diferente, eu gostei do que eu vi, né? E aí, sabe aquela frase que passa a ser uma verdade da sua vida? A partir dali, a minha mãe, meu pai, ela, todas as pessoas falavam: Você vai ser dentista, né, Gabriela? Você vai ser dentista, né, Gabriela? E eu aceitei isso, eu tinha 6 anos. Eu aceitei aquilo como a verdade da minha vida. E aí, eu fui, todos os anos as pessoas perguntavam: mas você vai estudar e vai fazer o quê? Com 7, com 8, com 9. O Até, que você quer ser quando crescer? exato, exato. Até chegar no terceiro ano, onde eu falei: não é odontologia que eu quero fazer. Puta, e agora o que eu faço? Falei com a minha mãe. Minha mãe falou assim: não, minha filha, você sempre falou que era odontologia. Eu falei: meu Deus, é? Então tá. Fiz odontologia. E fiz odontologia todas as públicas e fiz medicina as particulares. Primeiro resultado saiu, medicina. Nossa, tipo, vibrei. Aí fui lá, fiz a inscrição, fui com a minha mãe, carimbo na testa e tal, naquela farra. Segundo resultado que saiu, pública, passei em odonto. Minha mãe falou: minha filha, me chamou para uma conversa que eu sabia que ia ser séria. E ali ela falou: olha, hoje eu já pago a faculdade do seu irmão, meu irmão fez engenharia civil. Fica muito pesado, minha mãe é aposentada, meu pai também. Vai ficar muito pesado segurar 2 faculdades particulares. E aí, fiz Você foi odontologia para na outra. UERJ. E aí, enfim. Eu fiz o meu melhor. Eu amei fazer odonto, tá, Manu? Porque eu acho que é isso. A gente também se adequa, vai se adaptando, vai vendo as coisas boas. O que que eu ia fazer? Fazer uma faculdade mal feita porque eu, naquele Sim, momento, não queria? Ou olhar e falar: caramba, eu gostei disso, eu gostei de cirurgia, eu gostei de prótese, eu gostei de reabilitação oral, eu gostei de várias coisas, né?
no fim, eu estava cuidando de pessoas, de saúde, né? A saúde bucal, a saúde oral, ela é extremamente importante. Aliás, é algo que no Brasil as pessoas não valorizam tanto e tem suma importância Para tudo, para né? tudo. Às vezes uma infecção bizarra pode É, começar na boca é, e você não sabe, pelo simples fato de é, não higienizar direito é, a boca, é. né? E aí foi isso. Só que em determinado momento, aquilo que não era para acontecer me incomodou. E só depois eu tive essa certeza de que foi essa história. Aí, no momento de olhar para a vida, fazer umas imersões, de entender quem era a Gabriela, o que a Gabriela amava, o que a Gabriela queria, o que eu tinha feito até aquele momento, eu queria, né, viver aquilo pro resto da vida, eu não queria. Não queria, isso eu tinha certeza. É engraçado porque você fala isso, né? Quantas pessoas a gente conhece que seguiu a profissão dos pais, ou aquela empresa de família que as pessoas são obrigadas a seguirem carreira ali, que vão meio que inconsciente, vão porque foi dito, né? Que não, imagina a família toda de médico vai ser médico, a família toda de advogado vai ser advogado, né? Exato. E aí é quando eu gosto sempre de fazer aquela pergunta das pessoas que estão incomodadas. Olha para sua história, olha lá para trás como você fez isso, revisita o que fez você escolher a profissão que você tem hoje ou a carreira, porque não necessariamente você precisa, de novo, não necessariamente você precisa mudar de profissão, Sim. mas olha principalmente para quem você deixou de ser quando você cresceu. Exato. Encontrar esse ponto de inflexão ali e buscar. Sim. E não tem jeito. Não tem O jeito. único jeito de você buscar é olhando para dentro, né? Exato, olhando para dentro. E vem tudo, né, Manu? Assim, quando eu falo do incômodo, eu falo, olha, de ir, porque odontologia, eu sou canhota, né? Então, eu trabalhava em clínicas de outras pessoas, eu montei o meu equipo, que era para canhoto e tal, e era muito movimento corporal, muitas horas ao longo do dia. Eu cheguei a chegar de cadeira de rodas no hospital. Então, era um incômodo ao extremo, dores de madrugada. Então, falei, cara, tem alguma coisa errada, eu não quero viver isso, sabe? Tipo, eu amo atender meus pacientes e tudo mais, eu gosto, mas não é isso ainda. Não é isso. O coração tá mandando aí para outra direção. É. Já que você falou essa questão de, pô, eu era canhota, atendi em outros consultórios, saí de cadeira de roda. Foi o gancho que eu queria para a gente falar um pouquinho da saúde dos Sim, profissionais de saúde, com certeza. né? A gente vive realidades diferentes. Você, apesar de ser de vendas, é da saúde, Sim, né? Então, eu falo muito sobre isso, né? sim, E eu acho que a população, de um modo geral, não tem ideia do que é um ambiente hospitalar de fato, né? Porque sim. uma coisa é você estar lá como paciente, outra coisa é você estar lá como profissional. O que você vê, Gabi, na realidade hoje, dentro dos hospitais? E aí, assim, né? é, de todo mundo, de cirurgião, de enfermeiro, enfim, de você que, apesar, Sim, né, de trabalhar sim. com vendas, está dentro do ambiente hospitalar. Como você enxerga hoje essa percepção de saúde desses profissionais? Sim, Manu, é exaustivo. Às vezes chega a ser sub-humano, né? Em algumas situações. É, na saúde, na verdade, na doença, né? Que é o hospital, você está lá na doença. Na doença, não tem a hora para você precisar do atendimento, da cirurgia. Eu que estou muito no ambiente cirúrgico, então tem muitas urgências. Então, muitas vezes, aquele profissional, aquele médico, aquele enfermeiro, aquele auxiliar, todos que estão envolvidos no processo já estão quase na hora de mudar o turno. Muitas vezes tem que estender, não pode mudar. E isso é dia após dia, após dia, após dia. Não consegue fazer uma alimentação, não consegue fazer minimamente uma atividade física, não consegue raciocinar, ter uma linha de raciocínio ali ao longo do dia. Não, faz isso, faz aquilo e tal. O profissional, o Vai cirurgião, seguindo o fluxo do dia, né? Exato, né? Aí tem a parte técnica que todos têm que fazer, tem a parte burocrática
né? Infinitos laudos, justificativas e tudo mais. Então, isso tudo vira uma bomba relógio. Então, médicos, todos, médicos, médicas, todos, enfermeiros, todos dormem pouco, se alimentam mal, normalmente os confortos médicos, eles têm muita farinha, muito pão, muito doce, aquilo que a indústria alimentícia joga para dar uma explosão de prazer, porque tem que ficar ali mais um pouquinho, e você vai se alimentando daquilo tudo. Não pode dar bom, né? Não pode dar bom. Não pode dar bom. E você enxerga uma saída para isso? Você enxerga alguns, por exemplo, eu sei que você frequenta vários hospitais, né? De hospital público a hospitais tops da rede privada. Sim. Você vê algum esforço desses hospitais de se preocuparem com a qualidade de vida desses profissionais? Porque a gente vê que qualidade de vida hoje é uma preocupação muito grande nas empresas, Sim. né? As empresas estão olhando para isso, as Sim. grandes empresas já têm estruturas maravilhosas com Sim. esse foco de qualidade de vida, não só com a coisa de ter uma academia, mas assim, de fato olhar para a qualidade de vida do funcionário, e eu vejo que as empresas de saúde estão muito atrasadas com relação a isso. Você já viu em algum hospital essa preocupação? Às vezes, eu já cheguei até a ver uma iniciativa que não teve a continuativa e nem a acabativa, né? Não tem, porque entra nesse fluxo do acelerado, né? Não se tem, eu acho que falta profissional, né? Um profissional que tem inúmeras funções, né? E aí, volto a dizer, eu estou muito no centro cirúrgico. No centro cirúrgico tem uma urgência, corre todo mundo, vem mais gente, aquela loucura vai fazendo o que precisa ser feito, né? Existe uma vida precisando, só que são várias. E todos os dias. Tem uma vida ali em jogo, literalmente, mas tem várias outras vidas em jogo que não são prioridades, né? Exato. Então, não são raras as vezes que a gente vê o tal do absenteísmo, um monte de gente aí afastada. São várias as vezes que eu escuto, ai, meu Deus, não vejo o momento de tirar férias, sabe? Aquela coisa, assim, você vê a pessoa desesperada. Férias são maravilhosas e todo mundo tem que tirar suas férias e descansar. Mas você vê que a pessoa está no limite. E por que a gente precisa se levar ao limite se a gente está lá num ambiente que é para levar, tirar da doença e entregar a saúde? Sim. Eu também tenho que estar saudável. Sim. Eu também tenho que ter uma tranquilidade, não viver com aquele peso, aquela loucura. Então, ainda é muito pouco o que se faz pelos profissionais de saúde, ainda é muito pouco. Tem um cirurgião plástico, que ele é cirurgião plástico e ele também é da medicina integrativa, que é o Dr. Duprá, né? Eu gosto bastante de algumas coisas que ele fala com relação a algumas práticas. Óbvio, hoje em dia ele opera muito pouco, né? Ele, assim, quer dizer, não sei, mas parece que ele não opera tanto. Mas ele tem uma rotina de saúde que ajuda ele tanto no foco na hora da cirurgia, como na saúde dele, Sim. né? E eu não vejo essa preocupação de fato, eu vejo muito pelo contrário. Eu vejo médicos usando medicações para poder dar conta, né? Aí tem a galera que toma remédio para dormir, porque não consegue dormir, porque imagina, você passa o dia todo nesse nível de adrenalina, não se alimentando bem, não fazendo atividade física, e por mais que você de noite chegue em casa e possa, né, dormir, você não consegue desligar, né? A cabeça está ligada no 220. Sim. Eu penso, Gabi, não sei se isso já existe, mas, por exemplo, no ambiente de centro cirúrgico deveria ter uma área de descompressão. Deveria. Você nunca viu em hospital nenhum? Na verdade, eles têm em um ou outro hospital, são poucos hospitais aqui em São Paulo que têm umas cadeiras relaxantes, né? Aí eles vão lá e ligam aquela massagenzinha. Massagenzinha no pé, nananã, ajuda, né? Porque às vezes eu lido com a área que a gente usa um capote de chumbo, né? Hoje é mais de tungstênio, ali um pouco mais leve, ligas mais leves e tal. Mas mesmo assim, você fica em pé com aquilo, uma tensão, uma coleira que você põe ali também para proteger a tireoide e tudo mais. Você fica muito tempo, aquela tensão, né? Se eu que fico fora, dando suporte, consultoria em sala, não estou no paciente ali, debruçado no movimento, eu já sinto, imagina eles, né? Então, tem isso.
Mas, e quando ele tá lá, deita na cadeira e começa, vem alguém, doutor, eu preciso do termo médico, eu preciso do não sei o que lá. Então, você vê que a coisa não está preparada, sabe? E, assim, Manu, eu não posso dizer que não se faz nada, mas o que se faz é É muito pouco. insuficiente. É insuficiente. Eu conversando com a doutora Ana Paula, né, ela falou que na época da pandemia, que ela estava no front mesmo, Sim. ela chegou com uma psicóloga, mais alguém da equipe, eu acho, começar um programa de saúde mental Uhum. para acolher os profissionais, estava todo mundo em pânico, né, desesperados, ansiosos, chorando, Sim. com medo. E ela disse que isso também não foi para frente, né? É. E é muito triste que a gente vê que o ambiente que deveria ser de saúde, hoje em dia é só focado na doença, né? A gente vê se falar, falta profissional. Falta profissional porque a gente sabe que a maioria dos hospitais trabalham com a quantidade de profissional menor por conta de custo. Sim. Mas eu pergunto, será que a economia de contratar menos é maior do que a economia de você olhar para a saúde desses profissionais que estão tendo absenteísmo por doença, que acaba tendo um turnover muito grande, né? O turnover é rotatividade de gente que entra, Sim. sai, porque, né, por vários Sim. motivos. Então, será que a gente, né, a gente sempre fala isso, vamos começar a mostrar esses números Sim. para essas instituições, que a gente sabe, gente, não tem jeito, mesmo sendo instituição de saúde, o que importa é a última linha, né? É o lucro, quanto que aquela empresa está ganhando. Mas, em detrimento de quê? Né? Esse é o meu maior incômodo, assim, hoje. Em detrimento de quê? Então, que tal a gente começar a olhar para esses números e propor, Sim. né? Coisas que não vai ter muito custo, né? Uma sala de descompressão, tem cadeira massageadora, mas tem também um ambiente escuro que ele possa estender um tapete de yoga e relaxar ali, ter um momento de meditação, sei lá, de 15 minutos, de meia hora que seja, Sim. ou que ele consegue dar um power napzinho de 1 hora e meia, que consiga fazer pelo menos um ciclo de sono, né? Exato. Então, eu fico, é uma coisa que me preocupa muito hoje. É porque é assim, é a tal da produtividade dos hospitais, a tal da produtividade pessoal, né? Então, é todo mundo correndo atrás de produzir, monetizar, né? Eu sou capitalista, eu acredito que o dinheiro ele traz a segurança que nós precisamos para muita coisa, mas ele não é o detentor de toda a alegria e felicidade da nossa vida, né? Sim. Então, o que que eu acredito demais? Eu acredito que a gente precisa ter equilíbrios nas nossas atitudes, né, nas nossas atividades da vida. Esse é o ponto mais difícil, eu falo por mim, né? Eu falo por mim. A gente dá um freio e equalizar a vida entre o ponto que tá bom para a nossa área de trabalho, o que tá bom para o nosso hobby, para a diversão da vida, para o tempo com família, para o tempo com os amigos. Hoje, a informação, o medo de ficar para trás, o anseio de estar sempre na crista da onda, aquilo que não existe, você tá o tempo inteiro na crista da onda, nem a onda fica o tempo inteiro como crista. Sim. Então, é uma loucura que vai tomando as pessoas e é preciso frear, porque existe uma coisa, não adianta que aquilo que não é para ser seu, não vai ser seu. De alguma maneira, o universo vem e toma de você. Sim. Muda de mão, de alguma maneira acontece alguma coisa que você conseguiu, a que custo, que foi uma frase que você usou agora. A que custo você conseguiu acumular tanto, quantas outras pessoas podem ter sofrido aquilo e de alguma maneira o universo tira e devolve para onde deveria estar. Então, não são raras as vezes. Eu poderia citar inúmeros exemplos até de operadoras que outro dia estavam, né, na bolsa de valores com Sim. preço de ação lá em cima e hoje está aqui. E passando inúmeras dificuldades. A que custo estava aqui em cima?
Você entende? Então, tudo tem um custo, tudo tem um custo. E aí, esse entendimento precisa ter. Ontem eu conversava com um cliente meu, ontem. Ele falou: precisa existir um ponto justo, precisa existir um ponto bom, onde todos estão ganhando. O ambiente precisa ganhar saúde, o ambiente precisa ganhar qualidade. Todos, fonte pagadora, funcionários dos hospitais, os autônomos que estão ali, médicos, enfermeiros e todos. Sobretudo, Manu, eu acredito que isso precisa ser saudável. Sim. Eu acredito que a gente não pode ficar apontando, a gente tem que tentar buscar soluções, precisa haver uma comunicação melhor entre gerências e funcionários, colaboradores, até mesmo estar atento ao que os clientes falam sobre aquele atendimento. Então, isso vai ajudar a otimizar, que não deixa de ser um ecossistema. Sim. Um hospital é um ecossistema Sim, que hoje é de doença, não é de saúde. Precisa ser um exatamente. ecossistema de saúde. Sim. Precisa ser, a gente precisa parar para olhar para isso. Até porque, né, eu sempre falo, se você não está saudável, se você não está bem com você, como que você vai oferecer saúde, oferecer um cuidado, uma assistência de qualidade para o paciente, né? Exato. Se vai, aquela história, aquela clássica, eu vou falar 1 milhão de vezes isso, aquela clássica analogia das máscaras de oxigênio. Sim, A gente primeiro tem que colocar a máscara de oxigênio na gente, porque gente doente, eu falo que é gente doente cuidando de gente doente. exato. É um ambiente realmente insalubre, né? E eu fico, de fato, eu vejo uma diferença, aliás, desculpa, eu não vejo diferença, inclusive, entre categorias, muitas vezes, né? Porque às Sim. vezes a pessoa. Eu vejo muito as pessoas associando a baixa qualidade de vida à má remuneração. É. Isso é uma verdade até a página 2. Exato. É óbvio, né? A gente, de novo, a gente vive num mundo capitalista. Sim, O dinheiro traz conforto, traz segurança, né? Traz o prazer de você querer adquirir coisas que você quer, mas é por isso também que no meu livro eu falo de saúde financeira, né? Se você não tiver uma gestão das suas finanças, porque eu também vejo médicos que ganham super bem, casais de médicos que ganham super bem e que ainda assim estão com dificuldade financeira, estão com a saúde no sim. ralo, sem qualidade de vida, sem dormir. Então, não é só sobre quanto você ganha, Não. né? E muito pelo contrário, dentro do ambiente médico, por exemplo, se a gente for olhar para a área de saúde hoje, é inegável que os médicos têm uma renda melhor, digamos Sim, assim, né? Uma condição sim, social e financeira sim. melhor. Mas também a gente vê que tem uma coisa de se eu não fizer não sei quantas cirurgias no dia, eu sou fraco. Você não serve para isso. Eu tenho o marido de uma amiga que era cirurgião e ele trabalhava também com um transplante. E ele falou que não queria mais aquilo, que ele queria fazer menos cirurgias. Falou assim: você não nasceu para isso. Ele ouviu: você não nasceu para isso, né? Tem essa cultura dentro dos hospitais de eu sou fodão porque eu faço não sei quantas cirurgias. Deus me livre de ser operada. É uma competitividade, né? Eu acredito, Manu, que é uma competitividade, assim, se não vamos fazer uma coisa aqui, um segundo aqui de reflexão. Se não tivesse essa competição, se o dinheiro não fosse o dinheiro e o status e o poder Não fosse ali, a bússola, se né? não exato, se não fosse norteado por isso não vou dizer só da medicina não, de vários. Aqui a gente está falando da saúde. Se isso não fosse norteado, se não tivesse olhar para isso, será que as pessoas fariam dessa maneira? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Eu tenho alguns clientes que gostam muito, já tem um pessoal de uma geração mais aí por Mais volta antiga, né? os mais antigos, eles têm ainda muito essa coisa do status e do poder e tal, mas os mais Os mais novos. novos, eles têm uma coisa de buscar a qualidade de vida, o que hoje até gera uma dificuldade de sábado e domingo para plantão. Ninguém quer pegar plantão, Ninguém quem é mais mais quer pegar novo, plantão de né? sábado e domingo, é verdade. Então é uma luz aí que precisa dar uma olhada no final de semana e tal, umas coisas que acontecem. Mas eu penso que
se a gente, se todos os setores, se as pessoas que estivessem envolvidas nas empresas de saúde tivessem desenvolvendo mais as tal das soft skills e principalmente um trio que eu acredito que é muito importante. Doutora Ana Beatriz, que eu estava comentando com você antes, terapeuta, ela fala muito sobre empatia, gentileza e compaixão. Porque a empatia, só ser empático e não estender a mão, não tira a pessoa de onde ela está. Sim. Gentileza é o estender a mão. E a compaixão são as ações que você tem que fazer. É a ação Sim. da empatia e da gentileza. Então, eu acho que se você exercer isso em toda a hierarquia, em quem determina horas que você precisa estar ali, em quem determina acúmulo de funções, em quem determina de cima, ainda de cima mesmo, do CEO daquela empresa que está em bolsa, que depois tem que distribuir para os acionistas aquilo que tem às custas de muita gente se ferrando. Então, tem todo um ecossistema que não desenvolve isso, que no final de tudo é lucratividade. Tem muita gente aí falando uma coisa e na hora de praticar, pratica outra, né? Então, será que algum dia a gente vai ver isso? Não sei, talvez eu não veja, talvez você não veja, mas eu acredito que é um ponto a ser olhado. E Sim. a gente precisa trabalhar? Precisa. A gente precisa se desafiar para sempre mostrar o de melhor que a gente tem a entregar? Sim. Eu não acho que a gente tem que ficar com medo de ser substituído por robôs. Não, porque jamais uma mão na outra, um abraço, um olho no olho, uma entrega de gente para gente vai ser superada por uma máquina. Exatamente. Jamais. Mas a gente precisa olhar e agir em cima daquilo que é para melhor. Por isso que cada vez mais a gente fala de soft skills, né? Sim. Parece que virou um termo da moda, mas é isso, é o que vai diferenciar a gente dos robôs, são as habilidades humanas, que é isso aí, é empatia, é compaixão, é gratidão, é gentileza, é comunicação. Exato, demais. A comunicação, eu falo que os profissionais de saúde deveriam ter matéria de comunicação na Sim. faculdade, né? Porque a gente vê como, por exemplo, a enfermagem que está ali 24 horas com o paciente, muitas vezes tem muita dificuldade de se Exato. comunicar. Muitas vezes tem alguns atritos justamente por essa falha na comunicação. Sim. E os médicos, então, nem se falam. Assim, é uma dificuldade e eu não culpo eles, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que as faculdades deveriam olhar. Sim. A comunicação, ela deve ser implementada e trabalhada. O médico não sabe comunicar muitas vezes. Imagina, você ter que comunicar uma morte, você ter que comunicar uma doença terminal, o quão difícil é isso? E você, na maioria das vezes, não está preparado. Então, por que não preparar para isso? Sabe? Até porque a medicina, e quando eu falo a medicina, não é só a medicina profissão, a medicina, né, ambiente e medicina, que inclui todas as profissões, a gente tem muita dificuldade ainda de lidar com a morte, sendo que a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida. Exato, né? Exato. Então, a comunicação, eu acho que é uma dessas habilidades que a gente tem que trabalhar mais e que talvez, se a gente melhorasse a comunicação dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, talvez isso tivesse um impacto na qualidade de vida de todos os profissionais. Porque a gente sabe que tem umas coisas ali que vai, né? Batendo cabeça, você pode ganhar tempo, você pode melhorar a produtividade no sentido de qualidade. Sim. Né? Porque, às vezes, é um trabalho que tem que ser refeito por conta de uma falta de comunicação. Exato. São pequenas coisas que no todo podem impactar muito, né? E a gente estava falando de, né, talvez se os hospitais se preocupassem mais com isso, de ter, sei lá, ambiente de descompressão, mas uma outra coisa que me veio à cabeça foi, será que se os hospitais oferecessem, teria adesão? Porque a gente vê que é uma coisa cultural. É educar, né? Que precisa de um trabalho educacional, ou talvez de um sistema de recompensa, de gamificação ali, para poder ter uma adesão
com relação a isso, né? É difícil, né? Eu acredito que no primeiro momento, talvez, a gente vê que a gente só muda com o exemplo do outro, né? Então, é mostrar resultados, mostrar a diferença que faz, porque eu vi em algum momento aí alguns médicos que infartaram, eu vi alguns médicos que tiveram alguns problemas de saúde tirarem o pé, como a gente fala, né, e dar uma reorganizada na vida, repensar sobre algumas coisas, né? E tudo na vida é hábito, né, Manu? Então, eu acredito que a educação, a reeducação, né, de como viver, né? Porque é de como viver, porque a gente sobrevive hoje. É verdade. Nessa loucura é sobrevivência. Não dorme bem, não alimenta bem, não faz atividade física, não nada, né? Eu falo do meu sono aqui, você fala do meu sono. Eu e Gabriela, a gente tá fazendo um trabalhinho ali, óbvio, né? Gabi tá no momento de transição ali, de abraçando várias coisas, e que é óbvio que desequilibra mesmo, e desequilibra, mas eu sempre falo, não tem problema desequilibrar, não existe equilíbrio, existe uma equalização, né? Você vai estar sempre com uma coisa aqui, outra ali, mas que a gente nunca perca de vista a régua do ideal, que é o ideal que a gente sabe que não vai acontecer na vida de ninguém, porque uma linha reta é sinal de morte, né? Mas que a gente está sempre ali deixando que a coisa seja mais fluida. E tá tudo bem desequilibrar. Mas, né, você tá nesse momento, eu um pouco também, porque eu tô nesse movimento, né, de ir e vir. Mas que a gente tá fazendo um trabalhinho aí, né? Sim. Eu fico puxando a orelha da Gabi e falo, Gabi, vamos marcar um dia pra gente marcar. Eu tô tentando ajudar ela na questão do sono. Pra ver se não precisa ir pro remédio que ela não quer. Exato. Mas buscar isso, né, Gabi? Existe uma inteligência no nosso corpo, né? Eu não quero recorrer ao remédio, porque eu acredito que o meu corpo tem essa inteligência e eu preciso trazer ele para o eixo, né? Alinhar algumas coisas, né? Então, eu acho, Manu, que hoje, o que eu penso, né? A gente teve contato com o Ronan. A frase do Ronan foi impactante quando ele falou sobre eu quero viver a minha vida de maneira. Ele sofreu um acidente, né? No passado. Eu quero viver hoje a minha vida de maneira que, se eu sofrer um acidente ou acontecer de eu morrer repentinamente, esteja valendo a pena o que eu estou vivendo. Sim. E eu acho que é aí o X da questão. O que você faz hoje, porque não existe quando eu chegar lá. Não existe, é o hoje, só existe o agora. O que eu estou vivendo vale a pena? Sim. O que eu estou construindo, as minhas horas de sono, a minha saúde, as minhas relações, né, dentro e fora de casa, o que eu estou construindo vale a pena ou só está valendo a pena para conta bancária e nada mais? E às vezes nem é conta bancária, né? Entende? Então, ou só está valendo a pena para os outros, para na mídia social, para mostrar para o outro que eu tô assim, e quando fecha a cortina, tá a destruição, né, em pessoa. Então, eu acredito que a gente precisa olhar um pouquinho para isso. Eu acho que isso é olhar para a saúde, entende? Então, esse final de semana eu mantive um contato com a natureza, isso sempre me fez muito bem, essa coisa de eu tenho um quê introspectivo, né? Quando eu quero repor as minhas energias, eu preciso de um pouco de silêncio e um contato ali com a natureza me ajuda muito. Em São Paulo eu busquei isso até eu encontrar, até eu sair da cidade de São Paulo e ir para Alphaville. Eu acredito que a gente precisa se escutar mais, né? Eu acho que essa questão de a gente não escutar o corpo, não estar atento ao corpo, olhar para o espelho de manhã, olhar e ver, tipo, pô, essa pessoa que tá ali, eu gosto de ver quem eu tô vendo, eu tô cuidando dessa pessoa dentro daquele corpo, eu habito. Sim. Eu habito dentro daquele corpo. Eu preciso cuidar dele. E aí eu faço aquele convite para você, gente. Quando foi a última vez que você se olhou no olho?
Porque a gente olha para o espelho escovando os dentes, penteando o cabelo, se maquiando, mas olha no olho no espelho. Fica em frente ao espelho e não se olha, melhor dizendo, né? Você não tem coragem de se olhar, você tá em frente ao espelho. Mas vê se você se olha. Vê se você, tipo, tem coragem de ficar ali 1 minuto se Olhando olhando. no olho. É mais difícil do que olhar no olho de outra pessoa. É uma loucura. Ô, Gabi, e hoje, né, com tudo isso que você está vivendo, o que você gostaria e tem como objetivo melhorar na vida da Gabriela com Sim, relação a hábitos, com relação à qualidade de vida, né? Essa coisa que você falou de ir para a natureza, isso é sim, uma coisa que todos nós sim, precisamos, né? Ter esse contato com a natureza, a gente sabe sim. que reenergiza. Para uns é praia, para outros é montanha, para Exato. outros é campo, né? Sim. Mas o que você vê hoje na vida da Gabi, que mesmo você estando nessa correria, né, nesse momento de, digamos, desequilíbrio, mas que você tem consciência, porque eu acho que é isso, eu acho que mesmo que você esteja num momento que você fale, putz, não tá dando para fazer tudo do jeito que eu quero, Sim, mas eu tenho essa consciência e isso tem um prazo. sim, Então, o que hoje você vê que você pode melhorar com pequenos gestos, sim. pequenos hábitos, pequenas mudanças que você pode fazer, como eu vou falar em todo episódio isso. Beber água, que é uma coisa que você Sim, controla, né? A sim. gente, ao invés de focar nas coisas que a gente controla, a gente foca no que a gente não Exato, controla. exato. Manu, você falou um ponto que eu faço bastante, beber água bastante. Buscar alimentação, né? Minimamente, eu evito frituras, eu mudei muito a questão de alimentação. Preciso mudar muito ainda. Por exemplo, eu ainda sou muito formiguinha, ainda gosto de doce. Preciso trocar isso daí, né? Você até morre aí, né? Um pouquinho. Não, porque eu sou também. Atividade física, eu gosto muito de correr e tal. Mas, cara, o meu momento agora é um momento muito de equilibrar corpo, alma e espírito. Manuela, dias atrás aconteceu uma situação comigo que eu estava extremamente ansiosa, estava irritada, estava esquisita, né? E aí eu falei, caramba, eu fiz uma oração no meu carro. No meu carro. Eu fiz uma oração, acalmei, eu coloquei uma musiquinha. No YouTube tem música de natureza, de pássaro, eu fiz, tipo, prestando atenção, mas fazendo uma oração, centrada ali em mim. Falei, meu Deus, né? Tô louca aqui, tô ansiosa, tô com a cabeça doendo, eu nunca tenho dor de cabeça. Falei, não, traz uma calma, né? Me dá uma orientação do que, como faço o resto do meu dia. Eu até coloquei no story. Parecia que em uma questão assim de 30, 40 minutos, parecia que tinha. Então, eu acredito que a gente tem que alimentar o nosso corpo da melhor maneira possível, atividade, alimentação, dormir bem. Tem que alimentar a nossa alma com conhecimento daquilo que a gente gosta, sabe? Ficar também olhando para coisas que a gente não gosta, porque tem que, porque tem que, porque tem que. Não tem que Eu acho que não, isso é muito escravidão, sabe? Para de querer achar que todo mundo sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo, nem você vai saber, nem eu, nem ninguém. E alimenta o teu espírito, sabe? Somos trino. Então alimenta com o que você acreditar. Eu acho que esse equilíbrio é o que eu venho buscando e é o que eu acredito que faz diferença pra gente. Tem feito pra Sim. mim. E você falou, né, que você teve um momento de pausa ali no carro. E eu Sim. falo para as pessoas, eu acho que o que eu mais vejo hoje, Gabi, é que as pessoas não se permitem momentos de pausa. Uhum. E aí eu falo assim, ó, pode ser no transporte público, pode ser dentro do teu carro, pode ser no momento que você vai no banheiro fazer xixi, Pode. sabe? Respira fundo, toma uma respiração, Verdade. uma única respiração. Eu até esses dias num grupo de WhatsApp que eu tenho, eu falei assim, gente, o que que vocês, independente do que vocês estiverem agora, para e faz uma respiração profunda. Verdade. Uma única respiração profunda. Ah, vai mudar a sua vida, a sua saúde. Não, mas vai te trazer presença. Exato. Vai te trazer uma consciência, às vezes, de uma irritação que você está tendo, de onde está vindo essa irritação, né? Vai te trazer clareza para às vezes você vai ter uma reunião, você vai ter uma Exato. conversa difícil, você vai ter Exato. um momento de desafio, e às vezes uma pequena pausa Exato.
faz a diferença no seu dia. As pessoas levantam da cama e elas, às vezes, levantam sem nem tomar consciência de que dia é. E eu Exato. sempre falo, cara, antes de sair da cama, se espreguiça, respira fundo, visualiza o seu dia, organiza na sua cabeça como vai ser o seu dia, escolhe uma única palavra para guiar o seu dia, para ser, Sim, né, uma âncora para você. sim. Isso tudo não vai levar 1 minuto. Não vai. Elas não levantam, elas são catapultadas da cama, né? Catapultada já cama, né? Sai da cama, toma banho, come, quando vê já tá naquela correria. É. Então, eu acho que independente do estilo de vida que você tem hoje, se você está num momento corrido da sua vida, porque, enfim, né? Tá fazendo coisas novas, está num momento Sim. de transição, tá passando por uma dificuldade, um desafio, faça tenha um ritual seu. Não importa qual seja, um ritual seu de 1 minuto, de 2 minutos, que pode mudar o seu dia completamente. Parece papo coach, né? Mas Parece, mas é faz diferença. real, Faz. porque a gente está vivendo numa correria, num piloto automático tão louco Exato. que as pessoas não estão se permitindo sentir. E não se colocam tempo para viver a pressão, né? Viver a pressão a vida inteira, ninguém aguenta, né? A gente nunca viu uma quantidade de tanta gente nova com câncer, tanta gente nova infartando, tanta gente nova e Com nova ansiedade, cronologicamente, com as doenças né? mentais todas, né? Exato. E gente com idade cronológica baixa, mas com a idade física e mental arrasada, já, né, se entregando para Sim. quase morte ali. Então, eu acho que é uma busca, por isso que eu falo, é buscar estar equalizado, né, como você falou, dentro do teu corpo, do que você se alimenta, né? Você está se alimentando ou está se intoxicando e, consequentemente, daquilo que você nutre é o que você manda para fora. Você está intoxicando as pessoas? Exatamente. Não é para isso que a gente está aqui. Não só de comida, né? Comida, pensamento, atitudes, né? Tudo, né? É isso. Gabi, nossa, foi muito rápido. Passa rápido, né? Mas eu tenho uma última pergunta, que é a Eita. pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, que eu não Eita. posso deixar de fazer. Afinal de contas, esse podcast é sobre qualidade de vida. O que é qualidade de vida para Gabriela? Nossa, vamos lá, eu acredito que Aquela frasezinha, aquele corte pra gente botar bonito. Vai lá no coração. qualidade de vida, e eu acredito que é estar conectado o seu corpo, a sua mente, a sua alma, de forma leve, de forma a trazer coisas boas, não somente para você, mas quem está no seu entorno, né? A pergunta, quem sou eu e aqui eu vim, né, para cá? Então, eu acho que pergunte quem é você e você, no seu ambiente, pergunte a que veio, né? E não só sobre esse ponto, não é profissão e tal, é a que veio nessa vida. Sim, Isso, para mim, é qualidade de vida. que bom. Gabi, deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir. Fala aí qual é o Instagram, é o quê? Fala aí. Não são muitas redes, eu sou do Instagram, né? Gabi.melooficial. Melo com um L ou 2? Um L só e um O só, Melo Oficial sem os 2 Os no meio ali. Então, a gente arroba gabi.melooficial. Isso. E a gente sempre fala umas coisinhas ali de vendas, algumas coisas de soft skills, Mas todo dia ela traz uns comportamental. stories de reflexão que eu adoro. É isso. Então, Gabi, muito obrigada. Obrigada, Manu. É a primeira vez, né? Vão ter vários. Você sabe disso. Vamos. Então, galera, agradeço quem ficou até o final. Curtam, compartilhem, sigam nas minhas redes também. O meu Instagram é @manurios_, né? Aquele tracinho embaixo, AL. Assina o canal do YouTube. E aqui na tela também vai ter um QR Code e o link na descrição para quem quiser adquirir o meu livro, que fala sobre qualidade de vida, obviamente, trazendo 4 pilares aí de saúde, educação financeira, gestão de tempo e autoconhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e sigam nas redes e até o próximo episódio.